vamos falar aqui sobre febre, vamos caracterizar e fazer a etiologia dela, beleza? Então a gente pode caracterizar a febre sendo simplesmente um aumento da temperatura corporal. Só que esse aumento da temperatura corporal, ele pode estar associado com outras coisas, com outros sintomas. Então, junto com a febre, que é o aumento da temperatura corporal, nós também podemos ter uma síndrome febril, que seria a febre associada a outros sintomas, como o caso cefaleia, que é dor de cabeça, como a pessoa sentir um calafrio, ou então a própria sede. Tranquilo? Então, para a gente conseguir caracterizar, nós temos que a febre ela pode ser definida como uma medição da temperatura de pelo menos 38 graus. Só que isso também flutua muito. Por quê? Porque isso varia com o ciclo circadiano. Então ela vai ter uma variação diurna, onde mais ou menos nós vamos ter uma variação normal entre 1 grau Celsius e 1,3 graus Celsius, que ela pode aumentar 0,4 para cima ou para baixo, tranquilo? Que também pode ser a temperatura mais baixa, nós iremos encontrar no período pela manhã, onde o corpo, mais ou menos entre as 2 e as 8 horas da manhã, vai estar com sua temperatura mais baixa, e sua temperatura mais alta entre as 4 e 9 horas da noite. Por quê? De acordo com o ciclo circadiano, quando você começa lá pela manhã, você passou aquele período de sono, e nesse período de sono você estava em hibernação, você não estava com tantas atividades metabólicas funcionais. O corpo estava quieto, estava relaxado, estava descansando, o cérebro continua fazendo sua limpeza pelo sono, mas concorda comigo que ele diminui muito a parte do metabolismo? Por quê? Porque a pessoa não está se exercitando, não está trabalhando, não está fazendo alguma atividade que irá gerar movimento. E esse estresse desse movimento vai aumentar a temperatura corporal. Por isso que nós temos uma temperatura mais baixa nesse período da manhã, entre 2 e 8 da manhã, e uma temperatura mais alta entre 4 e 9 da noite. Tudo isso também é associado aos próprios hormônios do sono. Mas não é disso que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre febre. E essa febre, essa temperatura, ela também vai variar de acordo com o local do corpo. Então nós colocamos ali em cima que a febre ela teria pelo menos 38 graus. Só que não é mais ou menos assim não. Que um exemplo, na temperatura, se você for tirar pela boca, na temperatura oral, nós teremos entre essa variação normal entre 36 a 37,4. Mais que isso, nós já caracterizaríamos como febre. Na temperatura da axila axilar é entre 35,5 graus a mais ou menos uns 37 graus. Nós teríamos também na temperatura retal entre 36 a 37 graus e meio, tranquilo? Aqui nós devemos fazer algumas observações. A primeira, que nós temos que avaliar se esse paciente ele é uma criança, ele é um adulto ou é um idoso. O idoso ele vai possuir menos capacidade de desenvolver febre. Por quê? Até mesmo no caso que ele esteja com alguma infecção grave, vai ser mais diminuta essa percepção de febre nele. Porque o idoso ele já está com o seu sistema imunológico mais prejudicado, pelo próprio processo de senescência, com o próprio processo de envelhecimento, já está diminuída essa capacidade dele ter essa resposta imune, e é dessa resposta imune que nós veremos mais à frente, que irá gerar também a febre, que irá aumentar a temperatura corporal. E como o idoso, ele já tem essa baixa nesse metabolismo, ele, por consequência, até em casos de infecções, ele não tem uma febre tão elevada em idosos. E nós temos em algumas situações nas mulheres, principalmente no período de ovulação, que ela vai ter uma temperatura aumentada em até 0,6 graus Celsius. Então a mulher, quando está ovulando, ela está mais quente. E nós também podemos ter um aumento dessa temperatura, que seja por um exercício vigoroso, a pessoa correu uma maratona, ou então praticou um exercício muito forte na academia, levantou muito peso, ou então nas próprias refeições, uma refeição quente, ou então ela comeu demais, pode ter a diminuição, porque o corpo, principalmente na parte do intestino, ele vai continuar e vai aumentar o metabolismo e vai diminuir em partes periféricas. Então nós podemos ter uma diminuição da temperatura de acordo com a pessoa está se alimentando, como também podemos ter um aumento na temperatura. Então isso são flutuações normais, exercício vigoroso, refeições e ovulação. Nós concluímos aqui a definição de febre. Só para a gente ter mais um agrado aqui, para a gente conseguir estender e aumentar esse raciocínio, nós teremos mais ou menos que a febre ela pode ser caracterizada como uma elevação da temperatura corpórea associada ao aumento do ponto de ajuste do hipotálamo, que geralmente pode causar calafrio. Ou seja, o hipotálamo ele vai passar a manter essa temperatura em estado febril, assim como ele mantinha antes com os mesmos mecanismos quando ele estava em temperatura normal. Então, o corpo, quando ele está em estado febril, o hipotálamo muda esses mecanismos para que ele comece a aceitar uma temperatura mais alta, para se manter em estado febril. Isso é a caracterização de febre.
Mas nós também temos a hipertermia. O que seria uma hipertermia? Ela seria um aumento descontrolado da temperatura corporal, no qual a perda de calor pelo organismo não é capaz de compensá-la. Então o corpo não está conseguindo compensar esse aumento de temperatura. Mas que não há alteração no centro regulador da temperatura do hipotálamo. Então não é o hipotálamo que está tendo essa mudança. É os meios externos ou então meios internos que estão fazendo com que essa pessoa tenha essa hipertermia. Uma vez que não há presença de moléculas pirogênicas. Moléculas pirogênicas são aquelas que são responsáveis por induzir o calor, tranquilo? Ela pode ser causada pela exposição ao calor externo. Uma pessoa que, um exemplo, está pegando fogo e ela, ao estar em um incêndio, a temperatura externa está muito superior e ela vai acabar tendo febre, porque aumento da temperatura. Ela pode estar tendo também de uma produção interna, um calor endógeno, assim falando, que pode comprometer a dissipação do calor. Então a pessoa não está conseguindo transpirar, ela está tendo câimbras, ela está se sentindo exausta ou pode estar com insolação. Ainda na hipertermia, ela pode ser ocasionada pelo esforço prolongado excessivo em ambientes quentes. Uma pessoa que ela está tendo hipertermia, ela pode ter uma hipertermia, como você já bem sabe que nessas notícias que estão saindo, em um show lotado, onde a temperatura, por causa das pessoas ao redor, está acima do limite aceitável, ela não tem uma circulação de ar, ela não consumiu, está desidratada, porque a pessoa vai beber álcool, vai beber cerveja, vai beber uísque, vai beber vodka, só que essas bebidas com álcool vão causar uma sudorese nela e vai causar também a expulsão desse líquido. Então, o álcool vai deixar a pessoa desidratada, ela estando desidratada, ela já está também naquele ambiente sem circulação de ar adequada e com alta temperatura pode dar uma hipertermia e essa pessoa pode morrer. Tranquilo? Continuando aqui. Nós podemos falar sobre etiologia. O que é que causa essa febre? A principal delas nós podemos ver que é a infecção, que seria a causa mais comum. Um exemplo, uma pessoa que pegou gripe, pode ter uma constipação comum, uma pneumonia, malária, HIV, uma mononucleose infecciosa, uma gastroenterite. Tudo isso são infecções que podem causar febre, que é a causa mais comum, como vemos. Mas nós também podemos ter febre por meio de uma via neurogênica, que pode ser causada por danos diretos no hipotálamo, que pode ser um trauma no sistema nervoso central, uma pessoa ela caiu, bateu a cabeça, ela pode ter febre, ela pode ter uma hemorragia intracerebral, que também pode causar essa febre, ou pode também aumentar por causa do aumento da pressão intracraniana, beleza? Ela seria caracterizada por uma temperatura elevada e resistente à terapêutica antipirética, não associada à transpiração, porque a pessoa ela bateu a cabeça, ela desregulou o hipotálamo, e não é porque ela está deixando de transpirar que ela está com um estado febril. É por causa desses danos diretos no hipotálamo, que seria por essa via neurogênica, beleza? E também nós podemos ter febre induzida por fármacos. Alguma das vias possíveis. Uma interferência com os mecanismos fisiológicos da perda de calor e da regulação central da temperatura. Pode ser danos diretos no tecido, pode ter uma estimulação de uma resposta imunológica, pode ter propriedades pirogênicas do fármaco. O próprio fármaco ele pode ser termogênico, então ele pode causar um aumento dessa temperatura. É interessante aumentar a temperatura? Porque em alguns casos, aumento dessa temperatura vai estimular essa pessoa a perder peso. Então, algumas a gente pode ver, como até vende em muitas farmácias ou lojas de suplementação, que eles vendem termogênicos. Tudo isso sendo acompanhado com médico, sendo organizado, com a dieta, com treino adequado. O aumento dessa temperatura vai realmente aumentar o metabolismo e vai fazer essa pessoa perder mais peso. Então, uma propriedade pirogênica do fármaco também é uma via de aumentar a febre, sendo a febre aumento da temperatura corporal. E nós também temos alguma classe de fármacos comum, que pode ser anticonvulsivantes, pode ser antibióticos, antidepressivos, heparina e outras drogas legais, como anfetaminas e cocaína. Então, tudo isso pode ocasionar febre, beleza? E outras situações clínicas, como embolia pulmonar, neoplasias, danos nos tecidos. A pessoa pode ter um infarto miocárdio, pode ter por queimadura, pode ter por cirurgia, hemorragia. Tudo isso pode ter um aumento da temperatura corporal e caracterizando febre. Assim também como a autoinflamação, que seria a artrite, a síndrome do intestino irritável. Então, com isso, finalizamos aqui a etiologia e a classificação, a exposição do conceito de febre, e na próxima nós iremos dar continuidade. Aguardo você na próxima aula.